Boa noite. Quase 32 mil pessoas vivem hoje em situação de rua na capital paulista. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, vale a comparação. A soma equivale a de habitantes de muitas cidades do interior de São Paulo. E eu te convido, a partir de agora, a entender um pouco mais sobre essa difícil e complexa realidade, que apesar de estar presente a cada esquina que dobramos, ainda é pouco conhecida pela maioria da população. Esse é o desafio do Diário das Ruas, que na primeira reportagem apresenta o trabalho da ONG SP Invisível e o Poeta da Paulista. Histórias humanas e de superação, que fazem parte da caótica São Paulo. Vista assim, do alto, a cidade de São Paulo impressiona. O verde é escasso por aqui. Pontos isolados num mar de concreto e de arranha-céus imponentes. Mistura de arquitetura histórica, moderna e improvisada. Tudo entrecortado por vias pulsantes de tráfego intenso. Vai e vem de carros e de gente. Muita gente. Mais de 12 milhões de pessoas. Mas quem corre por aqui não corre à toa. Aperta o passo pela sobrevivência. Começa cedo, atravessa os extremos da cidade em engarrafamentos. Se espreme no transporte público. Dia e noite pela madrugada, a correria é a marca da cidade que não dorme. A capital mais rica do Brasil, que concentra o maior PIB do país, também é recordista em problemas. O foco desta série de reportagens especiais é chamar a atenção para um deles em particular. Um problema que nos salta aos olhos em cada canto da cidade, que diverge da agitação tão comum à nossa paisagem urbana, mas que também passa despercebido para muitos. São Paulo, cidade das grandes oportunidades. Mas será que para todo mundo? Atualmente, mais de 30 mil pessoas vivem em situação de rua na capital paulista. São homens, mulheres, crianças, idosos, gente que não tem trabalho, gente que vive de bico, gente que vive como pode, gente que tem nome, sobrenome, histórias, gente que é muito vista, mas pouco compreendida, para além do que se vê. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão contra a invisibilidade. A exposição fotográfica Abra Seus Olhos, que esteve em cartaz no Shopping Light, no centro de São Paulo, é o resultado de 8 anos de um trabalho nobre: resgatar a identidade de moradores em situação de rua. A ONG SP Invisível nasceu meio que por acaso, do olhar sensível de 2 amigos que saíam juntos às ruas de São Paulo para tirar fotos da cidade. Nessas fotos a gente começou a perceber que essas pessoas estavam sempre escondidas, a gente não sabia quem elas eram. E daí surge essa ideia de começar a postar nas redes sociais a história dessas pessoas e as fotos delas, para mostrar que elas não são invisíveis, elas estão ali. E assim transformar o olhar da sociedade. André Soler tem apenas 29 anos de idade. É formado em cinema e fotografia e cofundador do que ele chama de maior banco de histórias de pessoas em vulnerabilidade social do mundo, a ONG SP Invisível. Não à toa, foi um dos nomes citados na lista Forbes 30 Under, na categoria Empreendedorismo Social, que destaca as personalidades mais relevantes do mundo para esta faixa etária. Só o André já realizou mais de 1000 abordagens. Em cada uma delas, guarda um aprendizado sobre quem ouve e quem é ouvido. A gente leva esperança para a rua, a gente leva alegria, felicidade, a gente leva para essas pessoas coisa que todo mundo que passa por elas não leva. É por isso que a gente faz o que a gente faz nas redes sociais. A gente tem que mudar a forma como cada um olha para a população em situação de rua. A gente está sempre olhando assim, o que aquela pessoa em situação de rua tem que mudar, mas o que eu tenho que mudar para que aquela pessoa se sinta recebida pela sociedade, para que aquela pessoa se sinta confortável.
As páginas no Instagram, Facebook e YouTube da ONG SP Invisível somam quase 780 mil seguidores. As postagens denunciam o abandono social, organizam campanhas solidárias e trazem relatos dos próprios moradores clicados pela equipe. Histórias de pessoas muitas vezes ignoradas, ou que fogem do estereótipo do que imaginamos como é morar nas ruas, como a do André Ricardo, o poeta da Paulista. Isso aqui é um varalzinho de poesia, que agora eu adaptei porque agora eu faço trabalho itinerante de abordagem. Qualquer valor ajuda a arte de rua a continuar crescendo e produzindo. Aí eu peço para ele escolher com o coração, porque existe uma certa magia aqui nesses Posso escolher um? Posso? Escolha com o coração. Vou escolher com o coração. Vou escolher esse aqui. Tá. Aí eu vou declamar para você. Quando eu nasci, todos riram, somente eu chorei. Mas quando eu morri, todos choraram, somente eu sorri. Que lindo, obrigada. E as pessoas gostam, e alguns... Sim, é lindo. Vivendo de forma itinerante pelo mundo, como ele define, o poeta adotou a esquina da Paulista, bem em frente ao MASP, como espaço de divulgação de arte e permanência desde 2018. Ele dorme parte do dia nesta barraca, junto com 2 cães, e à noite anda pelos bares da região, espalhando sua arte com orgulho. Ali são minhas coisinhas, que meus badulac, lá é minha roupa, tênis. Ali é onde tá as roupinhas usadas e algumas coisinhas que eu uso para trabalhar na esquina. Tem uma garrafinha ali com líquido amarelo que não era para aparecer, mas que tem que ser mostrado porque é o xixizinho da noite. E a cama, que é meu tatame, que eu não consigo mais dormir em cama de colchão macio. E os dias de chuva? Como essa barraca aqui pode chover canivete, fechado. Se for aberto, fura. Mas não entra um pingo de água. Mas um personagem foi decisivo para que o poeta encontrasse seu propósito na caótica São Paulo. E ele se emociona ao falar do companheiro, um cão chamado Moleque, que chegou por intermédio de um amigo. Um dia ele parou o carro e falou, poeta, vem cá, dá uma força pra esse cara aqui. Eu falei, pô, mas que esse cara, quem que tá dando trabalho essa hora? Chego lá e tá deitado no banco, assim, tremendo de febre, tava com uma infecção urinária cavalar, doente, todo machucado. E eu olhei pra ele assim, ele levantou a cabeça, olhou com aquele olho febril, sabe? Daí você cuidou dele. Eu olhei pra ele e falei assim, ei, moleque, acabou o seu sofrimento. E adotei. Depois de curado, os dois seguiram juntos por pelo menos 3 dos mais de 4 anos que o poeta vive nas ruas, até que o cão morreu no ano passado de velhice, deixando o dono cheio de saudade. A conexão foi espiritual. Ele veio com uma missão, ele foi trazido para mim com uma missão. Eu pergunto sobre as dificuldades de estar nas ruas, da fome, do frio, quando as contribuições não são suficientes. Ele conta que recebe a ajuda de muita gente da região, entre elas da própria ONG SP Invisível. E mais uma vez, me surpreende com a resposta. Eu poderia morar num quartinho, mas eu seria só mais um. Nessa história que eu estou construindo, como tantos outros artistas de rua que vêm, trabalham e vão para sua casa, pro conforto do seu lar, eu seria mais um. Mas não, eu fiz questão de estar aqui, porque essa história que eu estou construindo é diferenciada. Mas não é assim para todo mundo. As histórias de quem está nas ruas são tão plurais quanto a própria cidade. E nem sempre trata-se de uma escolha, mas de uma última alternativa. Na segunda reportagem do Diário das Ruas, uma imersão na Cracolândia, na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Eu acompanhei de perto o trabalho essencial dos voluntários que prestam assistência aos moradores em situação de rua e aos dependentes químicos da região. Não se sabe exatamente quando, mas a Cracolândia, a terra do crack, começou a se formar por volta de 1990 e já teve vários endereços no centro de São Paulo. O último ponto fixo foi a Praça Princesa Isabel, no Campos Elíseos. Até maio deste ano, um aglomerado de mais de 500 pessoas, a maior parte delas dependentes químicos em situação de rua, ocupavam a região. Sem esforço, era possível flagrar o uso e a venda da droga dia e noite, nas calçadas,
entre as barracas improvisadas e nos arredores. São imagens que entristecem. De gente muito magra, suja, entorpecida, que provocam medo e afastam quem não consegue mais enxergar a humanidade por trás da degradação. Existem dois tipos de usuário de droga. Aqueles que realmente são dependentes químicos, que ali eles estão prontos para fazer qualquer coisa, e tem aqueles que estão ali por necessidade, às vezes por falta de estrutura familiar. E ali, quando você chega perto dele, você conhece o ser humano que ele é. E eu fui justamente em busca dessa imersão, mostrar a realidade e as necessidades de quem está na rua. Agora eu vou trocar a roupa de repórter pela de voluntária. Agora que eu já estou pronta, paramentada, vou fazer oração com o grupo para a distribuição das marmitas. Meu Pai, tirando todo impedimento, todo embaraço. Abençoando, Senhor, cada coração. Meu Pai querido, de voltar a habitar em sociedade. O grupo de voluntários da Igreja Sem Paredes, braço da Assembleia de Deus, é o resultado de mais de 16 anos dedicados ao próximo e conduzido pelo pastor Carlos. Antes de ir para a Cracolândia, nos reunimos em oração. Entre os pedidos, a nossa proteção e a de quem encontrarmos pelo caminho. Eu tudo posso. Naquele que me operando Deus. Quem entenderá? A partir daqui, eu me separo da equipe de reportagem. Sigo de Kombi até a Cracolândia, onde só os voluntários têm permissão para entrar e para filmar, apenas com o celular. Antes mesmo da nossa chegada, os usuários já estão em fila, à espera da comida. São homens, mulheres de diferentes idades. É nessa hora, enquanto o caminhão com as marmitas não chega, que os voluntários aproveitam para criar vínculos com os dependentes. Muitos vêm em busca de atendimento médico, emprego, material de higiene ou apenas uma conversa mesmo. Tem também a hora do louvor, que eles já conhecem a letra. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Enquanto esta mulher canta entusiasmada, essa outra sentada parece inalar alguma substância. Muitos ali não estão mesmo sóbrios. Parecem anestesiados, meio cambaleantes. Enquanto se deixam levar pela música, parecem apreciar um pequeno momento de paz e de alívio. O louvor, ele liberta, ele traz a libertação. E assim a gente vê coisas extraordinárias, a gente vê o sobrenatural descendo naquele lugar. Eu já vi a pessoa largando a comida e indo embora daquele lugar, que ela falava assim, depois que ela escutou o louvor, ela falava assim, esse não é o meu lugar. E se ele soprar, faz inferno explodir, ele sempre resolve sem perder união. Pega o homem sem Deus e derruba o chão. Eu me aproximo e converso com alguns. Ouço queixas, pedidos de ajuda, muitos boa noite. E confesso, não sinto medo, mas uma imensa vontade de fazer algo por eles. Até que a comida chega. O prato do dia é arroz, feijão, purê de batata e linguiça cebolada. E o cheiro é bom. Junto com os voluntários da igreja, ajudo a distribuir as cerca de 700 marmitas entregues pela prefeitura e instituições parceiras. Isso porque sempre aparece mais gente com fome. Não só quem está na praça, mas quem também vai e vem pela região. Rapaziada, é uma fila só, não é duas. Logo após a imersão na Cracolândia, a Polícia Civil e a GCM deram início a novos desdobramentos da Operação Caronte contra o tráfico. As ações não são uma novidade. Acontecem desde 2021. Até o fechamento desta reportagem, foram 20 etapas que resultaram na prisão de 195 suspeitos e na apreensão de mais de 17 quilos de drogas, segundo o balanço enviado ao Jornal da Gazeta. Hoje o cenário mudou. A Praça Princesa Isabel está isolada. A Câmara Municipal aprovou um projeto que vai transformar o local em praça. Mas a Cracolândia não acabou. As frequentes operações policiais dividiram o chamado fluxo em grupos menores que se espalharam pela região central de São Paulo. As entidades que dão apoio e assistência a usuários e moradores em situação de rua são contra. Taxam as ações de violentas e higienistas, que não resolvem, mas só pioram o problema de quem já está em péssima situação. Em nota, a Prefeitura e o Governo do Estado enfatizam os programas sociais já em andamento
que destinam tratamento médico, vagas em abrigos, moradias provisórias e que ainda vamos detalhar no decorrer dessa série. Mas o fato é que quem já esteve tão perto não consegue mais ver a realidade com os mesmos olhos. Nós recepcionamos, então com atenção, saber ouvir, porque às vezes, Valesca, eles querem apenas um abraço, eles querem apenas ouvir uma palavra de incentivo. As pessoas na sociedade os vê como marginais, como um zero à esquerda. Falaram até que o senhor está ajudando o lixo da sociedade, mas não é isso. O que nos entristece é ver o ser humano que não foi feito para viver desse jeito. E quando a gente olha para ele, aquela degradação suja, com as unhas grandes, mas eles têm muitos que são mais honestos que muitos engravatados nesse país. O frio é uma das piores ameaças para quem está nas ruas. Na tentativa de se manter aquecido, o corpo reage. Os vasos sanguíneos se contraem, desviam o fluxo da superfície para os órgãos mais vitais. E é por isso que as extremidades, como mãos e pés, congelam mais rápido e a pele ganha aparência mais pálida. Para poupar energia, nos tornamos mais lentos, nos arrepiamos, encolhemos e trememos. São defesas naturais do corpo para aumentar a produção de calor. Certamente, nem que seja por alguns instantes, você já viveu esse incômodo quase insuportável. Agora se coloque no lugar de quem está exposto e mal agasalhado a céu aberto. Como faz para se esquentar? Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo. Como parte da Operação Baixas Temperaturas da Prefeitura, acionada toda vez que os termômetros chegam a 13 graus ou menos, tendas são montadas para fazer o atendimento dos moradores em situação de rua. Eles recebem cobertores, pão, sopa, vacinas e podem ser encaminhados para passar a noite em uma das mais de 15 mil vagas nos albergues públicos disponíveis. É nesse cenário que eu conheço esta jovem. Ela não pode ser identificada porque tem menos de 18 anos. Pouco tempo de vida para muitas experiências traumáticas. Há 5 anos, os pais foram mortos e ela levou 10 tiros numa favela de Teresópolis, no Rio de Janeiro. É que a gente estava fugindo da polícia. Aí só que eu não vi os policiais atrás, aí atiraram. E daí atiraram nos seus pés? Sim, o braço, nas costas, no pescoço e pé. E você ficou internada? 5 meses. 5 meses. Na UTI. Como é para você morar na rua hoje? Horrível. Só que eu tenho só essa opção, porque a minha família tem preconceito com a minha opção sexual. Antes de chegar até aqui, a jovem passou 3 dias dormindo no chão da rodoviária do Tietê. Ela também reclama do frio. Me deram cobertor, 2 cobertor, sopa. Só que agora estou precisando de uma calça, porque eu estou com muito frio na perna por causa dos tiros no pé, aí dói muito. Frio piora a dor, né? Dói demais. Esta noite ela prefere não ir para o abrigo. Os que aceitam a acolhida são levados de ônibus, o mesmo que eu e a equipe embarcamos. Como tem sido esses dias para você? Nossa, só frio e sofrimento, viu, mano? É sofrido? É, dormir na rua. Muito vento. Nossa senhora, eu vento que você é louco, não acabava mais. Morri tudo também, todo dia eu morro. Tá muito difícil pra gente morar na rua. Porque quem vê a gente na rua pensa que discrimina, porque todo mundo que mora na rua não presta. O que é mais difícil para você que tá na rua? É perder a família. Eu sou pai de 3 filhos, já sou avô. Mas então para mim difícil mais é a família. Porque a fome que eu passo não tem muita importância. Fome e frio não se compara à dor de estar longe da família. A pandemia acentuou os extremos do nosso país. Quem já era pobre ficou ainda mais pobre. E a população de rua cresceu vertiginosamente. No total, 180 mil brasileiros vivem esta realidade. Na capital paulista, de acordo com o último censo da prefeitura, são quase 32 mil. Um aumento de 31% em 2 anos. Levantamentos paralelos contestam os números. Um dos últimos
feito por pesquisadores da Universidade de Minas Gerais, diz que só em São Paulo, a cidade mais rica do país, tem mais de 42 mil pessoas espalhadas pelas ruas. Logo, a conta não fecha. Se todos resolvessem procurar abrigo de uma só vez, não teria vaga para todo mundo. E é aí que entra a ação de voluntários, muitos ligados às igrejas, como a Pastoral do Povo de Rua. Essa casa, essa pastoral, ela tem por objetivo viver uma comunidade com quem está em situação de rua. Não só um lugar para tomar um banho, para comer uma refeição, eles procuram algo a mais. Então, é uma casa onde eles se sentem acolhidos. O sistema de acolhimento acaba afastando as pessoas. Aqui não, eles chegam, são meus irmãos. Nos dias de frio mais intenso, passam por aqui entre 70 e 100 pessoas. Quem entra recebe chocolate quente, pão artesanal e sopa, feita com alimentos orgânicos doados direto da horta. Somados ao carinho pelo próximo, a receita ajuda a suportar as noites geladas. Ninguém quer morrer de frio, né? O frio é horrível, dói, né? Você está sem meia, dói, né? Os pés doem. É muito triste ver essas pessoas nessa situação que estão. Eu acho que falta muito, muito para ser feito, falta ainda ir ao encontro deles, né? Muitos, de fato, não vêm nem querem se sujeitar às regras dos abrigos. O vício nas drogas e no álcool torna alguns mais resistentes ao confinamento, mesmo que por uma noite. Essa é a missão da Kombi, abastecer de solidariedade quem encontra pelo caminho. Agora é 00:33, estamos aqui perto da Praça Princesa Isabel. Faz 12 graus em São Paulo, mas a sensação térmica é de muito mais frio por causa do vento. E a gente está acompanhando aqui a distribuição das marmitas, que tem sopa quentinha, cobertor, meia e água potável para a população em situação de rua. Vem bastante gente aqui pegar a sua marmita, se abrigar como pode pelas ruas de São Paulo. Eu tinha blusa, tudo, mas não tinha um lugar onde não estava ventando, que eu podia me abrigar do vento. Com fome você consegue dormir, com frio não dá para dormir. O frio, o vento te acorda o tempo todo. Você sentiu muito frio esses dias? Muito frio por causa do vento e pouca coberta, mas esse pessoal, o padre e o povo de rua sempre está me ajudando, então estou conseguindo vencer essa batalha, por enquanto. Você não quis ir para o albergue, para o abrigo? Você não gosta? Albergue eu não vou porque é melhor ficar na rua, porque no albergue é cachaça, é droga, é tudo. Então você não tem sossego, não tem ordem, não tem lei, não tem justiça, não tem nada. É pior que você está numa cadeia, então é melhor a rua. Quem ajuda já esteve do outro lado da calçada. O Wellington Cardoso, Bola, é voluntário há 10 anos. E em um único dia de frio, já chegou a entregar 2.000 marmitas. Você é louco, hein? Nós usamos um ingrediente bom, hein? Sabe o que nós usamos? Hã? Quer saber? Quer saber ou não? Amor? Não é sazão não, hein? Amor e carinho, né? É chegar nele aí e ele falar assim que tava boa a comida. Tava ótima, né? Não esperava isso. Amar como Jesus nos amou. O amor. Por isso você faz 10 anos esse trabalho? Sim. Também já passei pela situação, já fui do mundo. E hoje eu tento socorrer aqueles que mais precisam. Os desafios para quem vive nas ruas são mesmo gigantescos. Só sentindo na pele para entender. Nós vamos agora a um breve intervalo e logo voltamos com mais histórias emocionantes sobre a luta pela sobrevivência na cidade de São Paulo. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse ir além em sua carreira profissional. Faça Casper. A
A Gazeta FM está na palma da sua mão. Conteúdo online pra você. Conecte o melhor da música com a gente. Não entendeu ainda? A gente repete. Conecte o melhor da música aqui com a gente. E aí, conectou? Gazeta FM, a primeira. As informações não param. E o Jornal da Gazeta apura e comenta o que acontece no Brasil e no mundo com transparência e credibilidade. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 19h. Nunca se viu tanta gente em situação de rua como agora. Um universo gigantesco que também engloba crianças e adolescentes. E na próxima reportagem do Diário das Ruas, a rotina de quem aprendeu a dividir o pouco que tem entre muitos e a solidariedade que sustenta os laços entre os que são vítimas das mesmas dificuldades e preconceitos. São Paulo e seus contrastes. Viaduto do Chá, região central da capital. Edifício Matarazzo, sede da prefeitura, um dos símbolos da cidade. Está na Constituição e diz a lei orgânica do município. Deve-se observar a garantia de acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou qualquer outra discriminação aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna. A poucos passos dali, a prova de que a teoria de igualdade não contempla a todos. Eu perdi minha casa, fui despejada, eu não estava conseguindo mais trampar porque me deu umas... Quando você se acolhe para dentro de você e você não consegue sair, foi isso. A Marquise da Praça do Patriarca é também chamada de condomínio pelas famílias que encontraram no improviso uma solução para a falta de moradia, direito básico do cidadão. A Esther tem apenas 26 anos e os sintomas que ela descreve são de uma possível depressão. Ela faz uso de medicamentos, mas reconhece que o vício atrapalha o tratamento. Eu uso cocaína, mas tranquilo assim, tipo, nada demais. Mas isso eu acho que atrapalhou nos remédios também, né? A dura realidade das ruas não tirou a vaidade nem a beleza de Esther. Antes da entrevista, ela se arruma. Mas não há maquiagem capaz de esconder a tristeza pelas circunstâncias que a afastaram da família, e principalmente da filha, de 5 anos. Você tem saudade da sua filha? A avó dela não deixa eu ficar com ela, por questões profissionais também, sabe? Tipo, bem triste. Eu sou ex-garota de programa, então, tipo, eu quis parar de trabalhar na noite. Queria mais pra minha vida, sabe? Eu tive que parar e não consegui emprego. Uma história que emociona quem vive e também quem ouve. Antes da despedida, ela nos dá uma lição de otimismo. Eu tô aqui, mas os meus sonhos, eles não adormeceram ainda, sabe? Eu trouxe junto comigo. Talvez na próxima entrevista eu já não esteja mais aqui. Qual que é o seu maior sonho, Esther? Ficar com a minha filha. O Gabriel é o atual companheiro da Esther. Os dois se conheceram na rua e se apoiam em meio às dificuldades. Para ele, o mais difícil é não ter um emprego fixo, apesar de saber fazer de tudo um pouco. Você olha nos olhos da pessoa, você vê que tipo, muda até um pouco. Os olhos falam, né? A expressão muda da pessoa. Começa já tipo, chegar um pouco diferente, né? Algumas pessoas até se afastam de você, só pra você chegar perto. Entendeu? Dá um bom dia, a pessoa tipo, sai correndo, já põe a mão na bolsa, já. O Anderson é outro morador do chamado condomínio. Entre idas e vindas, está há 2 anos e meio na rua. Ele reconhece que os percalços são muitos, mas para quem já passou por clínicas de reabilitação e se recupera do vício de drogas e álcool, estar ali é também uma espécie de cura. Isso aqui, ó, pôr o meu pé descalço nesse chão gelado, uma baita de uma experiência do Não se importar com sujeira, com nada. Exatamente. Aqui a gente não tem preconceito, sabe? A gente simplesmente vive, sabe? Com bastante intensidade. As dificuldades tem,
Só que se eu focar nas dificuldades, minha vida vai ser difícil. Mas é claro, eu não sei se vai vir marmita, eu não sei se eu vou passar fome hoje à noite, eu não tenho dinheiro para cigarro, entendeu? Minha barraca, ela tá desabando, sabe? Se eu começar a pensar no meu pessoal também agora, lascou. É lágrima. Eu pergunto se quando ele se refere ao seu pessoal, está falando da família de sangue. Anderson responde que sim, e faz questão de destacar os laços criados na rua. Conta aqui, ó, tem o quê? Com a gente tem 5, 6, 7, 8, 9. Se tiver um grão de arroz, a gente vai dividir em 9. O pouco que eles têm e dividem vem de doações. A alimentação é distribuída pelo Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. O presidente da ONG, que também sobrevive graças a uma rede de apoio, é o Robson Mendonça. Aqui a gente dá alimentação meio-dia e meio, começa a dar alimentação. De meio-dia e meio até meio-dia e 40, meio-dia e 50, mais tarde terminou a alimentação. Tem fila ou não dá tempo de fazer? Tem fila enormes que dobram. Quando está chovendo, a fila começa aqui no portão, faz a volta aqui na quadra, se encontra de novo e passa a fila de novo. 111, 112, gente boa, 113. Mas é importante pontuar que o município oferece, sim, certa estrutura para quem está na rua. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou pessoalmente o primeiro centro de acolhida especial para as famílias com crianças no antigo prédio da Fundação Casa, na Zona Leste. O local, cedido pelo governo do estado, foi todo reformado. A promessa é de que 6 unidades sejam entregues até o fim do ano, cada uma com capacidade para 100 pessoas. A necessidade de abrigos para famílias com crianças foi identificada pelo último censo da prefeitura. O levantamento, feito em maio, apontou a existência de quase 4.000 crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos em situação de vulnerabilidade. Quase 11% delas passam as noites na rua. Além dos novos centros, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana dispõe de mais de 15.000 vagas para pernoite e outras 2.000 em hotéis conveniados e prevê ações emergenciais quando as condições climáticas pioram. Aqui na Zona Norte de São Paulo, em Santana, funciona um centro esportivo. São 68 leitos destinados a casais, famílias e ao público LGBTQIA+. São 8 desses espalhados pela cidade de São Paulo. Eles funcionam desde maio, quando as ondas de frio se intensificaram e a população precisou de mais acolhimento. Quem passa a noite em um dos centros também recebe jantar, café da manhã e um kit de higiene com sabonete e toalha para tomar um banho quente. Mas a prefeitura não permitiu que a nossa equipe filmasse os locais durante a ocupação e as entrevistas também não puderam ser feitas do lado de dentro. Do lado de fora, ouvimos histórias como a do Adriano, que mora na rua com a mãe de 74 anos. A gente já passou frio, fome, sede, humilhação. São Paulo. A cidade dos sonhos também é feita de extremos. A pobreza é vizinha da riqueza. E a violência, que não dorme, vive à espreita da paz. Esse aqui é nosso mundo, aqui não tem lei. Se achar que a gente tem lei aqui, mentira. Não tem lei nenhuma, dona. Durante a madrugada, modifica tudo. Quem manda é nós. Nós se destrói, nós se mata. E a rua é uma sucessão de perdas, vai perdendo, 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 até chegar no último lugar. O último lugar é a rua. Jamais imaginei uma situação dessa. Jamais imaginei. Foi a pior parte da minha vida. Rodoviária do Tietê, a maior da América Latina. Por aqui passam mais de 30 milhões de pessoas todos os anos. Muitos brasileiros compram a passagem só de ida para São Paulo, porque ainda veem na cidade, a mais rica do Brasil, como a terra da oportunidade, do emprego. Mas o sucesso nem sempre é o destino final de quem desembarca por aqui. Eu vim tentar minha vida aqui, eu estava trabalhando. Aí eu perdi o emprego, pagava aluguel, morava aqui no bairro Eldorado. E a pessoa na qual eu era inquilino não aceitou eu atrasar nem um mês, me colocou para fora. Lucas tem 41 anos, é motorista nascido em Varginha, Minas Gerais. Sem ter para onde ir, ele e a mulher, que está doente, se desiludiram
Querem voltar para a cidade natal. Por ironia, o lugar onde desembarcaram há 2 anos, cheios de esperança, é o mesmo hoje de amargas lembranças. Passei 2 noites ali no terminal de Tietê, eu e minha esposa, com frio. Tentei ver se ganhava alguma coisa para alimentar, né? A gente não conseguiu, porque eu não sou acostumado a pedir. Então eu estou esperançoso em voltar para casa e começar uma vida nova, porque isso aqui, infelizmente, não dá, né? Voltar para casa também é vontade do Adriano, de 30 anos. Natural de Pernambuco, a história dele é parecida com a de Lucas e a de outros brasileiros que trouxeram na bagagem expectativas que se transformaram em frustração. Vim para aqui, para São Paulo, tentar uma vida melhor, como tantas outras pessoas, né, que vêm para cá tentar uma vida melhor. E infelizmente a gente acaba se deparando com situações que a gente nem imaginava, né? Como tipo, não, tá dando certo agora, depois a gente perde o trabalho e fica em situação de rua como eu tô. E tudo que vocês têm, vocês carregam com vocês o dia inteiro, que nem eu tô vendo que você tá com uma mochila. Essa aqui é a minha mochila de costas, essa aqui é as nossas roupas. Aí todo santo dia eu ando com ela, sabe? Tudo que você tem tá aqui dentro? Tá aqui dentro, tudo que eu tenho. Infelizmente, tudo que eu tenho está comigo aqui agora. Desempregado e sem poder voltar para o Recife, a única renda é a da mãe, de 74 anos, que é aposentada e vive com ele na rua, mas que só recebe metade do salário por causa de empréstimos consignados. Tem gente que passa e fala, a senhora dessa... Cadê o dinheiro dela? Faz o que com o dinheiro dela? Mas não entende a situação de cada um, só quem entende é quem está passando, né, moça? O perfil de quem está na rua mudou. Passou a incluir famílias inteiras em condição de extrema pobreza. Pessoas que perderam a renda na pandemia e precisaram escolher entre ter um teto ou colocar comida na mesa. Mais de 650 mil famílias vivem hoje em estado de miséria em São Paulo. Alta de quase 6% só entre os meses de janeiro e abril de 2022. Aumentou o número de pessoas, aumentou o número de grupo familiar, aumentou o número de mulheres, consequentemente aumenta o número de crianças. E, no geral, aumentou o sofrimento mental. Tudo aquilo que desumaniza vai também lesionando a pessoa. Se expor às ruas é estar vulnerável a tudo e exige máxima vigilância. Isso aqui, ó, foi uma paulada, dormindo, na cabeça, também aqui, tiro, facada. A nossa vida aqui é um vídeo, não tem nada de realidade. Quando você levanta, você não tem mais nada, acabou-se tudo. Quem que leva? São outros moradores? Nossos moradores, nossos próprios camaradas. Aqui, na verdade, não temos amigos. Não temos amigos. Nas ruas, a violência e a hostilidade estão por todos os lados. Tem um cara que sempre espanca o morador de rua lá. Se você passar sujo, lá ele já chega batendo, chutando. Que fala que vai até meter um monte de bala em você, jogar você no rio. Tá assim. Wilson vive entre uma calçada e outra desde 2016. Ele tem 45 anos, está ferido no olho, porque diz que foi atingido por um spray de pimenta ao tentar furtar um bilhete do metrô para revender. Assim como muitos, não consegue largar o vício. Que droga você usa? Todas. Todas? Todas. O que o dinheiro der para comprar? O que o dinheiro dá para comprar. A rua é mesmo uma dimensão paralela, complexa, até para quem convive com o problema diariamente. O padre Júlio Lancelotti dedica 35 dos seus 74 anos aos mais vulneráveis. Para ele, resolver essa equação que só se multiplica exige alternativas pensadas na individualidade. Esses centros de acolhida, eles são muito institucionalizados e eles não levam em conta uma questão que a pessoa, no heterogêneo das situações, preserva, que é a autonomia. Quem está num espaço aberto, de repente, fica num espaço tão cheio de restrições que fica parecendo que ela está num semiaberto. Não tem lugar para todos, mas é que o problema das chamadas vagas, eu não gosto desse conceito, porque vaga parece estacionamento, né? Eu preciso ter um lugar onde eu me sinta daquele lugar, que eu pertença a esse lugar, que esse lugar tem importância. Para solucionar, é preciso entender. Para entender, é preciso criar laços. Para criar laços,
é preciso aproximar. E a aproximação exige enxergar o outro com menos julgamento e mais compreensão. Num determinado momento tiver um olhar seletivo e olhar os pés dessas pessoas. E num outro momento olhar as mãos deles. Quanto tempo cada um de nós aguentaria ficar sem trocar a cueca? Querer bem essas pessoas é ilógico. Garantir direitos é ilógico. Garantir a vida com dignidade é ilógico. Por isso eu digo, é dirigir na Marginal do Pinheiros, na contramão. O caminho para a solução pode mesmo parecer tão pesado quanto o trânsito de São Paulo. Mas e se ao invés do problema, o foco for diminuir as distâncias entre nós e o outro? Devemos sim cobrar empenho dos governos, mas que isso não nos impeça de enxergar que a sobrevivência na selva de pedra é uma luta comum a todos nós. Eu agradeço a sua companhia até aqui e te lembro que a série completa, com as 5 reportagens do Diário das Ruas, está disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso site e aplicativo da TV Gazeta. Uma boa noite.